Na Segunda Guerra Mundial, a imaginação não tinha limites quando se tratava de armas estranhas. Digamos que muitas vezes eu não atingia o sucesso almejado. De canhões a vento a tanques enormes, inventores de todos os lados criavam engenhocas para mudar o rumo da guerra. No entanto, na maioria das vezes, eles deixavam todos se perguntando o que eles estavam pensando. Neste episódio do The Infographics Show, exploraremos algumas das peculiares armas fracassadas da Segunda Guerra Mundial. Imagine uma gélida manhã de setembro, no litoral sudoeste inglês. É 1943, uma equipe de elite do Departamento de Desenvolvimento de Armas Diversas da Marinha Britânica acabou de chegar a uma popular praia à beira-mar para testar seu último experimento, o Grande Panjandrum. Enquanto caminham pela praia, um engenheiro confiante jura: essa engenhoca carregada de explosivos vai redefinir os desembarques anfíbios, rasgando arame farpado e grossas paredes de concreto como um ariete em esteroides. Com a invasão da França se aproximando, os aliados buscam desesperadamente uma forma segura de atravessar a famosa muralha do Atlântico de Hitler. Este teste crítico pode fornecer a chave necessária? Uma pequena multidão se reúne para assistir ao primeiro teste dos gigantes que vão à praia. O Panjandrum tinha duas enormes rodas de madeira com 3 metros de altura, cada uma equipada com uma série de foguetes de cordite, espaçados igualmente em volta de um aro externo de aço. Um tambor de aço une as duas rodas. Naturalmente, está repleto de explosivos até o teto. Na prática, os foguetes giram as rodas, impulsionando o Panjandrum através de obstáculos. Mais adiante na praia, ele detonaria seu tambor interno, abrindo caminho para as forças invasoras. A equipe de inspeção observou atônita de expectativa. Num instante, os foguetes se acenderam com um rugido ensurdecedor. Só que o Panjandrum não rolou pela praia como planejado. Foguetes com falha de ignição enviaram um enorme dispositivo desgovernado em direção a uma multidão de espectadores civis que correram para se abrigar antes de voltar para sua equipe de lançamento. Antes que pudesse esmagá-los, no entanto, ele tombou e explodiu inofensivamente em uma enorme bola de fogo. Não era o teste que eles imaginavam e, infelizmente, as coisas só piorariam. Após 3 semanas de ajustes, a equipe de teste retornou à praia. Desta vez, tudo parecia ir bem até que não foi. Saindo de seu carrinho de pouso e indo para o mar em direção à praia, os foguetes se acenderam quando uma série de grampos cruciais cedeu, enviando o Panjandrum para uma cratera próxima. Isso o virou para a direita, bem no caminho do cinegrafista que estava filmando o teste. Ao ouvir o rugido que se aproximava, ele olhou para cima e correu por sua vida, vendo almirantes e generais mergulhando para se proteger em emaranhados de arame farpado. Um segundo depois, a roda da morte caiu no mar, onde se desintegrou em explosões violentas, foguetes rasgando a praia em alta velocidade. Não era bonito, mas essa era a história do Grande Panjandrum, silenciosamente arquivada antes que pudesse ver combate. É mais lembrado como um exemplo de engenhosidade britânica fracassada do que uma arma de guerra séria. Nem toda invenção britânica estranha foi um fracasso. Em 1940, quando uma invasão alemã parecia iminente durante a hora mais sombria da Grã-Bretanha, centenas de membros civis da famosa Guarda Doméstica Britânica acordaram uma manhã para descobrir uma estranha peça de artilharia estacionada fora de suas casas. Entre a Smith Gun, uma invenção desesperada, porém engenhosa, montada pelo engenheiro-chefe da Triangle Toy and Appliance Company, um major do exército aposentado chamado William H. Smith. Smith projetou a única arma antitanque por iniciativa própria e, bem, isso mostrou. A estranha engenhoca cilíndrica foi montada em 2 rodas e reunida com peças de freio de motocicleta, alavancas de embreagem e cabos. Esta arma Frankenstein tinha um cano de 3 polegadas de calibre liso, capaz de disparar munições de alto explosivo, munições anti-tanque ou até mesmo tiros de uva até 200 metros. Derrubando os cilindros de 2 rodas de lado, operadores podiam disparar a arma de uma metade e recarregá-la a partir de um transportador de munição improvisado na outra. E rebocá-lo? Basta engatá-lo na traseira do seu sedã familiar e você está pronto para a batalha. Para desgosto de Smith, o histórico de segurança de sua arma deixava a desejar.
Circulavam histórias de acidentes com disparos ou explosões de armas no rosto dos operadores. Em 1940, várias unidades da Guarda Doméstica receberam equipamentos precários para tentar deter os tanques alemães, sem maiores preocupações com a segurança. Era um símbolo da engenhosidade britânica, mostrando que em tempos desesperados, até a solução mais improvisada poderia ser vital. O tanque The Old Gang britânico, quando a Segunda Guerra Mundial estourou em 1939, um número de engenheiros britânicos ainda estava preso na mentalidade de 1918. O tanque britânico TOG-1 é prova de que nem todas as reminiscências são boas ideias. Com 80 toneladas, o protótipo refletia a ideia popular de que o novo conflito, como o último, seria dominado pela guerra de trincheiras. Claro, o oposto era verdade. Enquanto os eventos atuais exigiam tanques rápidos e móveis, os designers da Foster de Lincoln pareciam optar por um navio terrestre pesado capaz de arrasar tudo. O TOG-1, consequentemente, era massivo, lento e já obsoleto desde o momento em que foi projetado. Ele tinha um par monstruoso de esteiras que abrangiam os 33 pés do veículo, um poderoso obus de 75 milímetros, metralhadoras e morteiros de fumaça para cobertura. Entrar no TOG era como entrar em um bunker móvel. Era apertado e lento, muito lento. Seu motor de 600 cavalos de potência o impulsionava a uma velocidade de 5,3 milhas por hora. Se o inimigo o avistasse, teria um tempo de sobra para fazer um chá para todos antes que ele se aproximasse o suficiente para atirar. Os projetistas originais mexeram no sistema de direção do tanque por 3 anos. Até então, eles perceberam que a máquina não tinha uso prático e descartaram o projeto após um protótipo. O The Old Gang 2 era melhor? Na verdade, não. Era um pouco mais rápido e melhor armado, mas ainda preso ao passado. No final, o The Old Gang era um dinossauro pesado em uma era que exigia predadores ágeis. Do outro lado do canal, a situação também não era animadora. O Maus alemão e o Landkreuzer P-1000 Em retrospectiva, sabemos que os alemães foram os mais renomados projetistas de tanques da Segunda Guerra Mundial, devido aos seus tanques inovadores e formativos, como o Panzer IV Tiger e Panther. O problema para eles era que frequentemente acreditavam que maior é melhor. Imagine tanques tão grandes que fazem outros tanques parecerem carrinhos de brinquedo, e você terá uma noção. O Maus alemão, por exemplo, pesava impressionantes 188 toneladas, o tanque mais pesado já construído. Armado com um canhão de 128 milímetros, ele poderia destruir qualquer tanque aliado bem antes de chegarem perto deste Golias. Engenheiros alemães fizeram o Maus rastejar a 12,9 km por hora, o dobro da velocidade do TOG-1 britânico, apesar de pesar 2 vezes mais. Era uma fortaleza sobre trilhos. Ainda assim, os problemas eram incontáveis. Ele consumia gasolina excessivamente, era tão pesado que não atravessava a maioria das pontes, e era tão caro que os alemães só construíram 2 protótipos, talvez compensando algo menor. Vamos chamar isso de ego de Hitler, mas isso não é nada comparado ao Land Cruiser P-1000. Esse supertanque insano era basicamente um navio de guerra em terra. Estamos falando de algo 5 vezes maior que o Maus, com mais de 36 metros de comprimento e armado com canhões navais reais de um navio de guerra. Imagine um quarteirão literal em trilhos. Felizmente, nunca saiu da prancheta, pois seria tão vulnerável quanto absurdamente superpotente. A canhão de vento de Hitler. Navios terrestres pesados e canhões antitanque rebocáveis são estranhos, mas imagináveis. Para nossa sorte, os engenheiros bajuladores de Hitler estavam mais do que dispostos a pensar fora da caixa para saciar o apetite do Führer por Wunderwaffen. E é aqui que as coisas ficam realmente estranhas. Em outras palavras, não seria agradável ser um pássaro sobrevoando a ponte do rio Elbe em 1945. Naquele ano, uma equipe liderada por um médico austríaco instalou uma bizarra arma antiaérea que usava cargas explosivas de hidrogênio e oxigênio para disparar ar comprimido e vapor de água a velocidades de até 870 milhas por hora. O objetivo era criar um tornado artificial com a explosão, a fim de desestabilizar aviões inimigos voando em baixa altitude. Soa legal na teoria, certo? Na prática, diremos que deu errado. E não do jeito certo. Nos testes,
O canhão de vento entregou uma rajada de ar de alta velocidade capaz de esmagar uma tábua de madeira de 25 milímetros a 200 metros de distância. Notável se tivesse funcionado atirando para cima. Teria economizado muito trabalho nas fábricas de munições alemãs, mas não funcionou. As explosões aéreas dissipavam tão rapidamente que os inimigos teriam que voar direto para o canhão, algo improvável de acontecer. Como muitas das armas maravilhosas do Terceiro Reich, o canhão de vento era uma solução superdimensionada para um problema que exigia respostas mais práticas. Nunca viu combate. Assim como muitas outras superarmas nazistas, não passava de ar quente. A bomba voadora OK do Japão. No outro lado do mundo, os japoneses estavam fazendo descobertas sobre ar quente, mais do tipo quente e ardente e menos da variedade comprimida. No fim de 1944, eles aceleraram o programa OKA, um plano para construir uma frota de bombas voadoras movidas a foguete, tão desesperadas quanto as armas maravilhosas de Hitler. Essas bombas voadoras projetadas para esse fim, ao contrário das bombas 5 alemãs, eram tripuladas. Em qualquer outro país, talvez o recrutamento teria sido bem desafiador. Imagine a proposta. Ei, quer se tornar um piloto? Ver o mundo? Temos essa bomba movida a foguete que você pode voar direto para os navios inimigos. Sem bilhete de volta, mas pense na glória. O Japão, na verdade, tropeçou em um míssil de cruzeiro antinavio de primeira geração. Os primeiros protótipos motorizados foram testados por uma equipe liderada pelo comandante Tadanao Miki e pelo tenente Kazutoshi Nagano. Eles ansiavam provar o conceito. Um dos pilotos de teste, no entanto, deu uma boa olhada no primeiro Yokosuka MXX-7OK e o chamou de caixão voador. A realidade o atingiu no pior momento. Ele não conseguia superar o fato de que ele era a bomba. A aeronave era pequena, com espaço apenas para um piloto e sem trem de pouso. Parecia um míssil tripulado com cabine na frente e propulsores na traseira. Os bombardeiros carregavam as bombas pilotadas na barriga em direção à frota inimiga, soltando-as perto do alvo. Uma vez liberados, eles acenderiam os foguetes, alcançando velocidades inalcançáveis por armas antiaéreas, cerca de 1045,4 km por hora. No papel parecia devastador. Na realidade, nem tanto. Apesar de alguns OKAs terem atingido seus alvos, causando danos limitados, a maioria jamais se aproximou. Navios e aeronaves aliados derrubaram os lentos bombardeiros antes que pudessem lançar sua preciosa carga, ou falharam devido a problemas técnicos. Concebido em desespero, o programa OKA foi uma tentativa míope e de última hora de contra-atacar o inimigo com um orçamento apertado. Apesar de alguns pilotos sortudos terem sobrevivido para compartilhar suas experiências, um dos principais problemas do programa OKA era que seu ciclo de feedback sobre a eficácia terminava com um estrondo para a maioria dos pilotos. Sem sobreviventes, após as missões, era difícil refinar o design. No final, o OKA era mais um símbolo do desespero do Japão do que uma arma útil. Seríamos negligentes ao terminar outro vídeo sobre as falhas de armas mais estranhas da Segunda Guerra Mundial, sem mencionar outro símbolo de desespero, os cães suicidas soviéticos. Na frente oriental, os soviéticos destinaram as missões mais suicidas para seus cães aliados. Eis como funcionava. Os cães eram deixados em jejum por dias. Depois, pedaços de carne eram colocados sob tanques de prática. Os cães pensariam que encontrariam comida sob todos os tanques. O plano era enviar cães com explosivos presos às costas para detonar embaixo dos tanques inimigos. Destemidos e rápidos, o uso de cães parecia um meio sensato e eficaz de incapacitar parte da máquina de guerra nazista, então se espalhando pelas estepes orientais. O problema era que os cães não diferenciavam os tanques soviéticos dos alemães. Lutando com o barulho e o caos da batalha, os manipuladores soviéticos assistiram horrorizados enquanto seus cães voltavam para eles. Imagine o terror quando cães com bombas voltaram para seus donos, achando que era hora de um petisco. Bom garoto, espere não, tanque errado. Parece que os cães suicidas soviéticos não eram exatamente o melhor amigo do homem. Seu papel sombrio na batalha refletia o desespero e a disposição dos soviéticos em ir ao extremo para repelir a ainda mais sombria invasão alemã. Confira as armas militares mais estranhas usadas na Primeira Guerra Mundial nesta nota explosiva ou assista a este vídeo.